Bem-vindo! Nós estamos começando o 6º episódio da nossa série de estudos sobre os princípios fundamentais de uma igreja luterana livre. Hoje nós vamos falar sobre o 5º princípio fundamental, a autoridade sobre a congregação. O 5º princípio fundamental fala sobre a autoridade da congregação e ele diz que cada igreja local dirigirá seus próprios negócios, sujeitando-se somente à autoridade da palavra de Deus e ao Espírito Santo, e não reconhecerá nenhuma outra autoridade eclesiástica sobre si ou governo sobre si. Antes de darmos sequência ao nosso estudo, queremos lembrar que tudo isso só é possível graças à nossa parceria com a Associação das Igrejas Luteranas Livres dos Estados Unidos, a Associação das Igrejas Luteranas Livres aqui do Brasil e também com o CETEL, o Seminário Teológico Luterano Livre. Se você tem interesse em estudar mais teologia, conhecer mais da Palavra de Deus, o CETEL tem os recursos necessários para poder te capacitar, para entender melhor Deus, para entender melhor a sua palavra e para poder te capacitar para o ministério. Fique atento às informações, entre em contato conosco. O entendimento do 5º princípio fundamental é muito importante para as nossas congregações. Depois do primeiro princípio fundamental, que trata sobre a igreja, a congregação local ter a forma correta do reino de Deus, o 5º princípio fundamental é um dos mais importantes a ser tratados também. O 5º princípio tem como alvo especificamente ensinar que a igreja ela é livre e autônoma para dirigir os seus próprios negócios, estando sujeita somente à palavra de Deus e à autoridade do Espírito. Nossos fundadores tinham em mente o ideal do Novo Testamento, onde a congregação era uma livre comunhão, porque ela foi criada no Espírito Santo através da palavra de Deus. Ela foi gerada pelo Espírito através da pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O que então significa ser uma congregação livre? Em primeiro lugar, a congregação livre é aquela que foi libertada por Jesus da escravidão do pecado, do mundanismo e do legalismo. Sverdrup escreveu sobre isso dessa maneira. Em primeiro lugar, a liberdade da congregação é que ela é comprada por um preço para Deus, de modo que o Deus deste mundo não mais a governe. Este é o firme alicerce sobre o qual a congregação é construída. Cristo é o fundamento sobre o qual a congregação é construída. A congregação está nessa rocha firme e não se pode falar de liberdade congregacional enquanto os homens forem impelidos pelo látego da cobiça ou coagidos pelo duro jugo da lei. A escravidão do vício e a compulsão da lei são irreconciliáveis com a congregação livre. Para os nossos fundadores, a igreja não pode ser um lugar onde se encontra um formalismo e um legalismo que são sufocantes à vida espiritual, muito menos encontrar um mundanismo. Antes, pelo contrário, a congregação local, a igreja local, deve ser um local onde os crentes encontram a liberdade através do Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, Sverdrup acreditava que a congregação, a igreja local, ela é livre de qualquer autoridade humana e ela está sujeita apenas à palavra e ao Espírito. Ele usa a metáfora da noiva para exemplificar que, assim como a igreja é a noiva de Cristo e está somente sujeita a esse marido divino, assim também a congregação local, ela não precisa estar se sujeitando à autoridade humana, autoridades eclesiásticas, a sínodos, pressões externas humanas que vêm sufocar a obra do Espírito e da palavra dentro da congregação.
Ele acreditava que a congregação não tem necessidade de um governo eclesiástico trazendo autoridade sobre si, mas que ela tem capacidade e é autossuficiente para dirigir os seus próprios negócios, para cuidar das suas coisas, estando sujeita somente à palavra e ao Espírito Santo. Sven Oftedal, ele resume de maneira muito clara essa ideia que eles Sverdrup tinham sobre congregações livres. Falando à primeira conferência anual das Igrejas Luteranas Livres, em 1897, ele disse o seguinte: por congregações livres, significa, neste contexto, não congregações que foram libertadas da dominação do Estado, ou mesmo da dominação do sacerdócio ou do papado, mas congregações que são verdadeiramente livres em Cristo, seus membros individuais, libertados através do Evangelho, permeados, governados e motivados pelo Espírito de Deus, de acordo com a palavra. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. De acordo com o pensamento deles, a congregação é uma congregação somente se estivesse sujeitando à autoridade da palavra de Deus e do Espírito Santo. Além disso, esse princípio aborda dois perigos em potencial na congregação e sobre a autoridade da congregação, que é o perigo do controle externo e o perigo do controle interno. No passado, as igrejas luteranas livres lá nos Estados Unidos conviveram muito com essa realidade do controle externo, através de sínodos, através da tentativa do controle por parte do Estado. Então está na nossa raiz histórica essa luta contra esse controle externo. Não é uma realidade aqui em nosso país, porque nós já fomos fundados através dessa missão americana e nós já fomos fundados em um país, em um Estado onde nós temos a liberdade, onde o Estado não está controlando a vida da igreja. Mas essa era uma realidade nos Estados Unidos, esse controle externo através do Estado, muitas vezes através de sínodos, ou seja, o corpo da igreja querendo impor regras, restrições sobre a vida da congregação. E isso fazia parte. Então, esse contexto histórico de rejeitar esse controle externo faz parte. E nós, como Igrejas Luteranas Livres aqui no Brasil, também temos esse entendimento, pois nós sabemos que as conferências, elas são o nosso órgão máximo, onde nós nos reunimos para pensar, para resolver questões, para trazer resoluções para igrejas, onde muitas vezes a congregação local ela tem a liberdade de poder analisar através da oração, através da palavra de Deus, se essas resoluções vão ser aceitas ou não em suas congregações. Nisso se reside a liberdade em relação ao controle externo. Mas é a questão do controle interno e o perigo talvez do controle do pastor sobre a congregação, do conselho, da diretoria sobre a congregação, dos presbíteros, dos diáconos, de pessoas em si que querem exercer um controle sobre a congregação. Esse perigo também existe e é muitas vezes muito mais sutil do que o controle externo. Tanto o controle externo como o controle interno ferem a liberdade da congregação local. O entendimento dos nossos fundadores sobre a liberdade da congregação é claro, que a igreja dirige os seus próprios negócios, estando somente sujeita à palavra de Deus e ao Espírito Santo, e não permitindo que outro controle esteja sobre ela. Mas talvez surja a questão: como nós podemos confiar na congregação, que é composta também por elementos mundanos, por pessoas que ainda não têm um relacionamento sincero com Deus? Como confiar nessa congregação para fazer votos, para votar, para eleger cargos, para tomar decisões importantes concernentes à congregação? Como deixar elementos mundanos tomar decisões sobre questões espirituais concernentes à congregação? Será que essas questões não precisam ser deixadas apenas para os elementos mais espirituais da congregação? Para aqueles que têm mais conhecimento? Para um grupo seleto que pode ter a capacidade de discernir e escolher essas coisas? Por mais lógico que pareça ser, não era esse o entendimento que os nossos fundadores tinham sobre esse assunto, analisando a palavra de Deus. Nós não podemos deixar a razão humana tomar o lugar da palavra de Deus e do Espírito. Sven Oftedal falava sobre isso, falando à conferência anual.
ele falou sobre esse perigo de muitas vezes se deixar as decisões importantes somente para um grupo seleto, que foi isso que aconteceu no início da igreja no século IV, onde de repente eles começaram a achar que não eram todas as pessoas que tinham condições de tomar decisões, de falar sobre assuntos espirituais, e começaram a separar grupos seletos para poder falar sobre isso, para tomar decisões. E assim que foi começando a surgir essa diferenciação, esse surgimento da Igreja Católica, onde foi separando cada vez mais uma liderança daqueles que se julgavam ser os conhecedores e dignos de tomar decisões, ou os mais espirituais, deixando o restante do povo, o restante dos membros, a parte desses assuntos. Segundo Oftedal, esse foi o motivo pelo qual a igreja começou a se afastar do modelo congregacional que nós vemos no Novo Testamento. Parece sempre ser mais fácil nós confiarmos na razão humana ao invés de confiar no poder da palavra e no agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje em dia, muitas vezes, nós caímos no mesmo erro da igreja do quarto século, porque muitas vezes nós também estamos deixando esses assuntos, muitas vezes a um grupo de pessoas treinadas, um grupo de liderança. Vamos deixar apenas para o conselho, vamos deixar apenas para o pastor decidir essas questões, quando o modelo da palavra de Deus, o Novo Testamento, envolve toda a congregação. Todos estavam unânimes, todos decidiam os assuntos concernentes à vida da congregação. A palavra de Deus e o Espírito Santo são os mesmos que agiam na igreja do Novo Testamento, são os mesmos que agem hoje em nossa vida. Então nós podemos confiar que a palavra de Deus e o Espírito Santo pode guiar e capacitar a vida das nossas congregações. Mas então, como que a congregação deve ser dirigida? Em primeiro lugar, conhecendo e meditando na palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai nos guiar através da palavra. Em João 8,31, Jesus afirma que os seus discípulos eles são conhecidos por sua dependência e fidelidade à sua palavra. Em segundo lugar, a perseverança na oração era a marca da congregação do Novo Testamento e ainda deve ser hoje. As congregações elas não transferiam a autoridade das suas decisões para os apóstolos. Antes, eles confiavam que a oração, que a busca por Deus iria capacitá-los a entender e tomar as decisões adequadas em cada situação. Antes de qualquer tomada de decisão, a igreja sempre estava buscando a direção de Deus e do Espírito Santo através da oração. Em diversas passagens do Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, nós vemos a igreja perseverando em oração e perseveravam unânimes em oração. Eles tinham essa busca para que Deus pudesse estar direcionando eles através da oração. Nós não estamos falando de um ponto qualquer da vida congregacional, mas esse é o cerne da liberdade congregacional. Nós precisamos ter em mente também que essa questão da liberdade é tão frágil que ela pode ser facilmente perdida. Veja o que Sverdrup diz sobre a liberdade congregacional. Este princípio, liberdade congregacional, é o primeiro e mais abrangente de todos os princípios de organização da igreja. Cada congregação local tem a palavra de Deus sobre ela, tem Jesus Cristo como cabeça e Senhor, tem o Espírito de Deus como conselheiro, mas não tem outra autoridade sobre ela, e não é permitido ceder ou emprestar sua liberdade cristã a outra pessoa. É claro que pode fazê-lo, mas não é bíblico nem cristão fazê-lo. Não há obrigação diante de Deus para fazê-lo. A congregação é livre de acordo com a palavra de Deus, mas não tão livre que possa dar sua liberdade sem incorrer em culpa e sofrer danos. O que Sverdrup está dizendo é que a congregação livre, ela é tão livre que ela é capaz de ceder a sua liberdade para um pastor, para um conselho, para uma diretoria, para algum tipo de liderança, para uma associação, para uma diretoria externa que vai trazer controle sobre ela. Só que a partir do momento que ela fizer isso, ela já não pode mais ser chamada de congregação livre, porque ela não tem a sua liberdade. Essa é a ideia geral do quinto princípio fundamental sobre a autoridade da congregação, que a congregação local ela tem a capacidade de dirigir os seus próprios assuntos e negócios orientada pela palavra de Deus e o Espírito Santo. Ela vai sim ouvir os conselhos, por exemplo, do nosso vínculo com a Associação das Igrejas Luteranas Livres. Nós vamos ouvir, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos estar
juntos no mesmo propósito, mas essa associação ela não pode exercer governo sobre a igreja. Ela tem sim o direito de estar dando conselhos, orientações, enviando resoluções, e a igreja vai se reunir, vai decidir, vai buscar Deus em oração, a orientação da palavra de Deus, do Espírito Santo, para que possa tomar as suas próprias decisões e dirigir os seus negócios de maneira onde ela está exercendo a sua liberdade congregacional, como nós temos o modelo do Novo Testamento. Esse era o entendimento dos nossos fundadores. Esse é o entendimento que nós precisamos ter sobre esse assunto. Que Deus possa estar te abençoando e que nós possamos estar continuando nesses estudos juntos. Fique conosco, compartilhe esse vídeo, esteja se inscrevendo em nosso canal, dando seu gostei aí e faça mais parte desse projeto de estarmos levando a palavra de Deus adiante e também conhecendo mais a herança luterana livre. Deus te abençoe.